que foi o rei Saul. Mas o tema que estamos falando, o subtema que estamos falando, está abordando a questão de como o Espírito Santo interage e opera no coração do homem. E nós vamos abordar várias questões que vão tratar de situações, por exemplo, por que algumas pessoas ouvem o Evangelho e são salvas e outras não? Por que algumas pessoas salvas, crentes, têm uma vida que agrada a Deus e outras que vivem uma vida que desagradam a Deus? Em ambos os casos, o Espírito Santo está querendo levar a pessoa perdida a crer e a ser salvo. O Espírito Santo está querendo levar cada um de nós crentes à imagem e semelhança de Cristo. Mas por que uns têm um efeito desejado e outros não? O Espírito Santo ele está ministrando, ele está trabalhando junto a todos. E por que essa diferença? E nós vimos um pouquinho disso semana passada e vamos ver mais essa semana. Mas vamos ver algumas verdades aqui sobre o que o Espírito faz no coração do homem. Na semana passada, nós vimos que o coração do homem foi arruinado, foi estragado, corrompido pelo pecado. E o Espírito Santo então trabalha para consertar, para sanar, curar esse coração estragado. Mas hoje nós vamos ver outra questão. Nós vamos ver que o coração do homem, ele precisa ser mudado antes dele ser salvo. Porque algumas pessoas ouvem o Evangelho e são salvas, outras ouvem o Evangelho e não são salvas. A resposta é que o coração do homem precisa ser mudado. O Espírito Santo precisa fazer uma obra de mudança no coração daquela pessoa antes que ela possa ser salva ou ser usada por Deus. Voltando ao texto que nós lemos, olha o versículo 26, o último que nós lemos, que diz assim: E foi também Saul, no caso o rei, a sua casa, em Gibeá. Agora notem isso. E foram com ele do exército aqueles cujos corações Deus tocara. O que nós vamos ver agora vai ajudar a responder várias perguntas que nós temos levantado. O coração do homem, ele pode ser sensibilizado pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui que está escrito, cujos corações Deus tocara. Algo sobrenatural, algo fora do comum aconteceu com esses homens. Saul acabou de ser ungido rei, aliás, como disse, é o primeiro rei de Israel, e para abençoá-lo e para ajudá-lo, Deus levantou esse grupo de homens e tocou o coração deles para que eles se unissem em lealdade e amor ao rei. Nem todo mundo estava contente com a coroação de Saul. Se você ler em 1 Samuel, o capítulo 10, versículo 27, ou seja, o versículo seguinte, no 26 fala que Deus tocou o coração de alguns homens que seguiram Saul. O versículo seguinte fala assim: Mas os filhos de Belial disseram: É este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Então havia pessoas que não estavam lá ligando muito para o fato que Saul era rei. Não o honraram, o desprezaram. Então Deus levantou um grupo de homens para fazer o oposto, porque Deus sabia que Saul ia precisar de apoio, Saul ia precisar de homens leais que pudessem auxiliar. Lembrando, ele foi o primeiro rei. Não tinha rei antes, Israel não tinha juízes. Samuel foi o último, inclusive, mas não havia rei. Não havia estrutura, não havia um reino, não havia família real, não havia nada disso. Então Deus sabia que Saul, como primeiro rei, precisaria dessa estrutura que não estava presente. E ele fez isso levantando homens leais ao novo rei, tocando a cada um dos seus corações. E a gente vê que haviam pessoas que não estavam muito contentes com isso. Então, esses homens que foram tocados por Deus, lembre disso, eles não tinham lealdade prévia a Saul. Saul não era um general, um líder. Saul não era como Samuel, um juiz, um sacerdote, um profeta. Saul, sabe o que Saul era? Saul era um fazendeiro de uma família normal. Ele era, podemos dizer assim, eu não vou dizer um João ninguém, mas ele era praticamente alguém desconhecido, como uma pessoa no dia a dia. Então esses homens não deviam, naturalmente, humanamente falando, por que eles
se tornaram leais e seguiram o rei Saul. Não tinha porquê. Saul era, na realidade, apenas um fazendeiro. Ele fazendava. Inclusive, pouco depois de ser ungido rei, eles foram procurar Saul, porque agora temos um rei, e quem resolve isso é o rei. Cadê o rei? Ninguém sabia onde é que estava o rei. Lembra? Isso é tudo novo para todo mundo. Não tinha palácio, não tinha castelo, não tinha trono. Ué, cadê o rei? Não sei, o rei. Vamos procurar o rei. Sabe onde é que acharam o rei? Lá em 1 Samuel capítulo 11, versículo 5, diz assim: E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois. E disse Saul: Que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabés. Então veja bem, teve um problema e precisavam encontrar para o rei tomar providência. Cadê o rei? O rei estava fazendando. Ele era fazendeiro, ele foi ungido rei. Ele falou: E agora? O que o rei faz? Eu não sei, eu nunca fui para a escola, eu perdi as aulas de como ser rei. Ele não tinha um exemplo, nunca tinha visto, ele não conhecia. Sabe o que foi que o rei Saul fez? Ele foi para o campo com os bois. Quando acharam o rei Saul, ele estava voltando no campo com os bois. Ele tinha ido, aqui não fala se ele estava arando o campo, transportando alguma coisa, mas ele estava fazendo trabalho de fazendeiro. Porque ninguém ensinou ele como ser rei, ninguém não sabia ser rei. E não havia estrutura de rei. Então, os homens foram tocados por Deus para que eles pudessem, então, ajudar. Deus surgiu, criou, levantou um grupo de homens fiéis, seguidores, leais a Saul. Como é que Deus fez isso? O Espírito Santo tocou-lhes o coração, mudou o seu coração. Nós estamos vendo que o coração do homem precisa ser mudado para ele ser salvo. Aqui tem um exemplo de como esses homens foram mudados. Não foi para salvação. Esses homens aqui, por exemplo, nada indica que eles foram salvos. Talvez eles eram salvos, talvez foram salvos depois, não vem ao caso, mas Deus tocou o coração deles para serem leais a Saul. Mais nada. Se eram salvos ou não. Então Deus pode, inclusive, tocar o coração de alguém, mesmo a pessoa perdida. O Espírito Santo pode tocar o coração de alguém, mesmo que a pessoa não sendo salva. Para o desígnio de seja lá o que aquilo seja. Eu creio aqui na IBM, através dos anos, Deus tem levantado um grupo de pessoas, tocado o coração de certas pessoas, para apoiar o pastor, se unir ao pastor, ser leal ao pastor. Tá? Eu não vou dizer quem é não vem ao caso, e talvez eu não tenha uma lista completa, mas eu sei que Deus tem feito isso. De trazer pessoas que vão, como a Bíblia fala de Moisés, que estava cansado, e ficou Josué de um lado, e se não me engano foi Caleb do outro, levantando, não foi Caleb não, mas enfim, levantando os braços de Moisés durante a batalha. Então Deus pode mudar o coração das pessoas. Então Deus ele amoleceu o coração desses homens, da mesma forma que Deus endureceu, isso é muito importante, ele amoleceu, digamos assim, o coração desses homens para serem fiéis a Saul, do mesmo jeito que ele endureceu o coração de Faraó. Se a gente lê lá no livro de Êxodo a história do povo sendo liberto, a gente vê que a Bíblia fala várias vezes que Deus endureceu o coração de Faraó. E às vezes a gente ouve certas polêmicas de pessoas que não conhecem bem a Bíblia dizendo que veja bem como Deus endureceu o coração, especialmente os calvinistas gostam disso. Deus endureceu o coração de Faraó. Você sabia que a primeira bênção que Deus endureceu o coração de Faraó, se eu não me engano, foi no capítulo 9 do livro de Êxodo. E se você olhar no capítulo 7 de Êxodo, ou seja, bem antes em que tenha mencionado que Deus endureceu o coração de Faraó, está dizendo assim em Êxodo 7:13. Só para dizer o seguinte, o endurecimento do coração de Faraó não foi Deus que começou, foi o próprio Faraó. Olha só o que fala aqui no versículo 13 de Êxodo 7. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. O coração de Faraó se endureceu. Não foi Deus que endureceu, ele se endureceu. Então, Deus endureceu o coração de Faraó à medida que Deus simplesmente deixou o endurecimento que já vinha acontecendo seguir.
Ele estava apenas dando corda, digamos assim, ao endurecimento que Faraó estava dando a si mesmo. Em Êxodo 8, versículo 19, diz o seguinte: então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus, porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Mais uma vez, dizendo claramente aqui, antes de Deus endurecer o coração de Faraó, Faraó mais uma vez endurecendo o seu próprio coração. Nós lemos também no versículo 15 de Êxodo 8, vendo pois Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Mais uma vez, claramente, Faraó endureceu o seu coração. Êxodo 8:32, mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Então, muitos exemplos que diz claramente, antes, só no capítulo 9 de Êxodo, é que pela primeira vez fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Então Faraó já vinha endurecendo o seu próprio coração. O que Deus fez foi: é isso que tu quer? Então vai-te embora, endureça, que vire pedra. É isso que você quer? Ok, eu vou honrar a sua escolha. Então Deus endureceu o coração de Faraó, mas à medida que Faraó já vinha, e bem antes, endurecendo o seu coração contra Deus. Então é muito importante a gente ter o nosso coração correto perante Deus, porque Deus pode ou não mudar o nosso coração, mas vai ser uma reflexão da nossa atitude, do nosso próprio coração. Então Deus pode causar o coração de alguém a se abrir e se tornar receptivo, mais ou menos, ou receptivo ou não, mas a decisão, quem toma, é a gente. Deus ele pode abrir o nosso coração, fazer ele mais sensível, mas Deus não vai tomar a decisão por você e eu. Deus não vai forçar você a fazer nada, e Deus não vai proibir você de fazer nada. Deus fala assim, por exemplo, não minta. Mas se você quer mentir, eu não vou proibir você de mentir. Se você quer abrir sua boca e proferir uma mentira, Deus fala, isso errado não faça. Mas Ele não vai proibir, impedir você de fazer isso. Do mesmo modo que Ele fala que isto é o Evangelho, Ele não vai forçar o Evangelho goela abaixo. Deus não vai tomar uma decisão. Deus ergueu esta igreja e Deus falou, nesses dias e nessas horas, a igreja se reúne, vai ter pregação, vai ter louvor, vai ter comunhão, você deve estar lá. Deus providenciou, mas Ele não vai arrastar ninguém para cá. Ele não vai forçar ninguém. Ele não vai proibir ninguém. Proibido ficar na rua. Sabe, antigamente, religiões cristãs na Europa, inclusive, não sei se o irmão lembra, a gente estava, quando estávamos agora há pouco na Inglaterra, a gente foi foi uma daquelas catedrais, e tinha lá exposto um livro de chamada. Era um livro, literalmente um livro de chamada, onde eles escreviam as datas e quem foi para o culto e quem não foi para o culto. E quem não foi para o culto pagava uma multa. Eu gostei dessa ideia, eu vou fazer isso agora. E se você faltasse tantas vezes, mesmo pagando multa, tu ia preso. Já pensou? Gente, Deus não trabalha assim. Deus fala, olha, eu levantei essa igreja aqui, tá? Eu dei um pastor simpático, lindo, bonito, inteligente, mas vão se quiserem. Vocês devem ir, vocês precisam ir, mas eu não vou mandar um anjo pegar você pela orelha e arrastar você até o culto e falar, senta aí e preste atenção. Eu não vou fazer isso. Deus não trabalha assim. Agora, Ele pode tocar o coração de alguém para que a pessoa fique mais sensível para que venha. Mas a decisão sempre é nossa. E a decisão nossa vai ir de acordo com o nosso coração. Então Deus pode iluminar, sensibilizar, Deus pode abrir nosso coração à vontade. Mas se nós estamos com um coração torpe, então não vai ser necessariamente aquilo que Deus, o resultado não vai ser aquilo que Deus quer, apesar de Ele ter tocado o nosso coração. Então Deus pode tornar o coração mais ou menos receptivo, e isso vai ser um reflexo da nossa atitude. Vamos ver outra pessoa, vamos para Atos capítulo 16, vamos ver outra pessoa aqui, cujo coração foi tocado, tá? Nós vimos que Deus
endureceu o coração de Faraó, na medida que Faraó já vinha endurecendo o seu coração. Então Deus falou, é isso que você quer? Então deixa eu dar uma mãozinha aqui para você, deixa eu ajudar você aqui. Você quer ficar com o coração duro? Então eu vou ajudar você a ficar com o coração endurecido. Nós vimos os seguidores de Saul, que realmente seguiram o rei, que na realidade era um fazendeiro tornado rei. Deus tocou o coração deles. E temos aqui em Atos 16, outro episódio de uma pessoa que foi tocada. Diz assim em Atos 16, versículo 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quem escreveu isso, claro, foi Lucas, que é o autor do livro de Atos. E Lucas estava presente, não era Lucas que estava pregando, mas Lucas estava junto com Paulo, e Paulo estava pregando. E note aqui que Deus fez o quê? Deus abriu o coração de Lídia para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Agora note o seguinte, eu falo que Lídia servia a Deus. Isso quer dizer que ela o adorava. Ela acreditava em Deus, ela adorava a Deus, ela era religiosa, mas não era salva. Nós sabemos disso. Mas ela estava lá, ela servia a Deus, ela acreditava em Deus, ela louvava a Deus, mas ela nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Porque quem levou o Evangelho para aquela cidade de Tiatira foi Paulo, com a sua comitiva, que estava evangelizando aquela área. Mas eles já ouviram falar, as pessoas ouviram falar de Deus Jeová. Eles já tinham ouvido falar do Deus Criador dos céus e da terra. Eles tinham falado, mas eles não conheciam Jesus, eles não sabiam do Messias, não sabiam do Salvador. Então, Lídia, ela servia a Deus, mas Deus abriu o coração. Agora note que Deus não abriu o coração para ela ser salva. Ela foi salva, mas não foi para isso que Deus abriu o coração de Lídia. Aqui fala que Deus abriu o coração de Lídia para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Deus tocou o coração de Lídia, abriu o coração de Lídia para que ela ouvisse e prestasse atenção ao que Paulo estava pregando. Foi através disso, o do ouvir. Deus tocou, abriu o coração dela para ela ouvir o Evangelho. Em Romanos 10, 17 fala, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então Deus tocou o coração de Lídia, para quê? Para ela prestar atenção. Para quê? Para ela ouvir o Evangelho, e entender o Evangelho, e receber o Evangelho. E subsequentemente ela foi salva e foi batizada. Ali, nos versículos seguintes, você pode ler isso. Então você veja que Deus não foi lá e determinou que ela fosse salva, como dizem os calvinistas. Deus não foi lá e abriu o coração dela para ela ser salva. Não. Deus abriu o coração para que ela estivesse atenta e que ela escutasse, ouvisse, atentasse o que Paulo estava falando. E foi através do ouvir que veio a fé, porque ela ouviu da palavra de Deus. A decisão, logo, foi de Lídia. Lídia foi quem decidiu receber o Evangelho. Porque Deus capacitou o seu coração a ser atento e ouvir o que Paulo estava falando. É um exemplo que aconteceu comigo no sábado passado. Estávamos evangelizando e o irmão João, muito gentilmente, apontou para mim um grupo de pessoas sentadas perto do carro. Falou, pastor, aquele grupinho ali. Eu falei, ok, vou falar com eles. E eu fui lá falar com eles. E eles eram, como Lídia, eram religiosos. Lídia servia a Deus. E essas pessoas, no entanto, demonstraram interesse zero. Estavam completamente desinteressadas no que eu estava falando. Eu gastei um certo tempo, fui, voltei, tentei, dei minha volta, mas não tinha jeito. Tinham 4, 5 pessoas, nenhum deles demonstrava interesse nenhum. Eu fazia perguntas, eu lançava desafios, eu colocava situações, mas quando tinha atenção de um, o outro aqui desviava a conversa, quando isso aqui estava, outro desviava. No fim eu falei, sabe uma coisa, gente, muito obrigado pelo seu tempo, está aqui o panfleto. Eu fui embora e levei 2 pessoas a Cristo, cujo coração Deus tocou para ouvir. Ouvir quem? Um estranho. Eu falei com 2 pessoas que nunca me viram na vida delas, e eu nunca ouvia eles. E Deus tocou o coração deles para que eles prestassem atenção no que eu estava falando, e eles ouviram. E eles aceitaram Cristo e foram salvos.
Diferente do primeiro grupo. Por quê? Porque Deus havia tocado o coração. Então veja bem, evangelizadores, se você está falando com alguém e aquela pessoa ou aquele grupo demonstra zero interesse, sabe? Se Deus não tocar o coração para a pessoa ouvir o que você está falando, você pode falar bonito. Gente, mais bonito do que eu ninguém fala. Você pode falar bonito, usar exemplos, citar versículos, dar cambalhota. Se Deus não tocar o coração, para abrir o coração, para que estivesse atento ao que Paulo falava, então não adianta. Você chegar lá com uma apresentação PowerPoint e soltar rojão. Não adianta, se Deus não tocar o coração da pessoa. Agora veja bem, Deus toca. Lá em Mateus 28, Jesus falou assim que a gente deve ir pregar, ensinar, batizar, e eis que eu estou convosco. Quando a gente vai, Jesus vem conosco. Quando nós vamos, o Espírito Santo vai conosco. Então o Espírito Santo estava tocando o coração do primeiro grupo que eu falei no sábado. Mas eles responderam negativamente. O Espírito Santo estava ali. Jesus prometeu estar quando a gente vai evangelizar, Jesus prometeu, eu estou convosco. Então não foi falha minha porque eu fui, não foi falha de Jesus porque ele não mente. Corações foram tocados, mas eles simplesmente fizeram assim, ó. Não quero saber e francamente tenho raiva de quem sabe. Lídia não. Lídia ouviu. E Lídia foi salva e logo após foi batizada. Mas nem todo mundo reage assim. Lídia reagiu assim. Faraó endureceu seu coração. Aquele grupo que eu falei no sábado endureceu seus corações. E nós temos que estar cientes disso. A pessoa perdida, ela pode vir para a igreja, ouvir atentamente a pregação, pode ter sede de ouvir a pregação e sair daqui perdido do mesmo jeito de quando entrou. Você pode alguém evangelizando, alguém ouvir atentamente a sua apresentação do evangelho, mas não quer dizer que a pessoa vai ser salva. Sabe por quê? Porque Deus vai tocar o coração. A pessoa pode demonstrar uma sede e um interesse, mas a decisão de aceitar ou rejeitar o evangelho cabe a cada um. Deus não força ninguém. Deus não vai torcer o braço de ninguém. Mas ele vai sim tentar abrir aquele coração. Ele vai tocar aquele coração. E a nossa reação a isso. Tá? Então Deus pode abrir o coração de alguém para ouvir, para ser atento na sua palavra. Mas a decisão final cabe a cada um. Os calvinistas, por outro lado, veem a soberania. E essa é a soberania de Deus. Mas eles veem a soberania de Deus dizendo que o homem é salvo porque Deus determinou, tira toda a responsabilidade e escolha do homem. Se você for eleito, então você vai ser salvo, nem que você não queira. Nem que você vai ser salvo, porque Deus falou que você vai ser salvo. Agora, se Deus falou que você não vai ser salvo, mesmo que você queira, você acredite, você não vai, porque Deus falou que você não vai para o céu, ponto final. Ora, eu pergunto, como, se o homem não tem escolha, como pode um Deus justo julgá-lo e condená-lo por algo que ele não teve escolha ou determinação? Se Deus disse que eu não vou para o céu porque eu não sou um dos eleitos, como que Deus vai julgar a mim por ter rejeitado o evangelho que eu nunca poderia ter aceito? Isso faz de Deus um injusto. Isso é blasfêmia, gente. Alguns meses atrás, ano passado, eu dei um estudo completo sobre o problema com o calvinismo. É uma doutrina realmente que não está na Bíblia. Muito bonitinha, mas não está na Bíblia. Inclusive, não foi nem Calvino que inventou o calvinismo. Foi nem Calvino, isso já vem de muito tempo. Muito antes foi. Na realidade, quem inventou foi um homem chamado Agostinho. Ele só não era católico, porque na época a igreja católica não existia, mas ele foi o precursor da igreja católica. E o próprio Calvino, nos livros que ele escreveu, fala, todas as minhas ideias eu peguei de Agostinho.
O que Agostinho escreveu, o que eu escrevo, o que ele falou está certo, e realmente, se lê um, lê o outro, você não sabe quem é quem, porque eles dizem a mesma coisa. Então, quando você vê igrejas evangélicas dizendo que calvinismo é a coisa mais maravilhosa debaixo do céu, é muito preocupante. Muito preocupante. Bom, aí está a questão da soberania de Deus. Então, Deus abriu o coração de Lídia, mas não para a salvação, mas sim para ela ficar atenta e ouvir o Evangelho. E como a fé vem pelo ouvir, ela foi salva devido à decisão que ela tomou. Existe uma grande diferença entre Deus tocar o seu coração para você ouvir e você ser salvo. São duas coisas totalmente diferentes uma das outras. Olha comigo em Jeremias capítulo 24, nós vamos ver, a última coisa esta noite, vamos ver mais uma coisa que Deus faz em relação ao coração do homem. Nós vimos que Deus, o coração do homem precisa ser mudado por Deus. O coração do homem precisa ser mudado por Deus. Deus tem que tocar o coração do homem. Tá? Mas ele tocando o coração do homem não quer dizer que aquele homem vai necessariamente ser salvo. Mas em Jeremias 24, versículo 7, fala assim: E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Não só o coração do homem precisa ser mudado por Deus, mas o coração do homem pode ser mudado por Deus. Uma coisa é precisar acontecer, outra coisa é a coisa poder acontecer. Tá? E aqui está dizendo que o coração do homem pode ser mudado por Deus. Quando a gente lê Jeremias 24, ele fala assim: dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o teu coração. Ok. A audiência dele, a quem isso foi escrito, foi o povo judeu. E Deus falou ao povo judeu que ele daria a eles um novo coração e que eles se converteriam de todo o coração. Ok. Então isso quer dizer, eu pergunto, que todo judeu foi salvo? Não. Porque aqui Deus está falando de salvação. Aqui está falando que Deus vai mudar o coração deles e dar-lhe-eis coração para que me conheçam. Gente, a fé começa onde? Na mente. Mente é análogo de conhecimento. Você conhece com a mente e você crê com o coração. Então aqui está dizendo, eu dar-lhe-ei coração para que me conheçam. Então aqui Deus está dando o primeiro passo. Ele falou, eu vou dar um coração a eles, que eles vão ter a capacidade de tomar o primeiro passo para chegar na salvação, que é o conhecer. Conhecer Deus, conhecer a sua palavra, conhecer o Evangelho. Porque eu sou o Senhor e ser-me-ão para o povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o coração. Então aqui não quer dizer, como dizem os calvinistas, que todo judeu foi salvo porque Deus determinou. Deus falou, vou converter o coração deles, vai todo mundo ser salvo. Mesmo que não queira ser salvo, vai ser salvo. Não é isso que está acontecendo. Tem gente que lê isso e fala justamente isso. Deus chegou lá e falou assim, está todo mundo salvo. Com licença, Deus, eu não quero ser salvo. Problema seu, você está salvo. Mas Deus, eu nem acredito em você, não tem problema. Eu mandei, eu terminei, você é salvo. Gente, é loucura. Aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo que Deus pode mudar o coração para que a gente venha a conhecer. Fé começa na mente, você tem que crer, mas antes de crer, você tem que saber no que você está crendo, você não pode crer no que você não sabe. Por isso que é importante a gente pregar o Evangelho, porque muita gente não sabe. A fé vem pelo ouvir. Tem uma coisa, ouvir é com os ouvidos. Os ouvidos é o portal para onde? Para a mente. É através do ouvido, um dos portais, para a gente ter conhecimento. Então nós temos que ouvir e ter conhecimento. E uma vez que nós temos conhecimento, nós podemos então dar o segundo passo, que é crer. E se nós cremos naquilo que nós agora sabemos, nós podemos então receber, que é o passo final da fé, que é a externalização da fé. É o que o Tiago falou, fé sem obras é morta.
Por quê? Se você sabe e você crê, mas você não faz nada a respeito, é morta. Não é eficaz, não tem efeito, não serve para nada. A Bíblia é o livro mais importante do mundo. Você lê? Não. Então, do que adianta você saber? Do que adianta você dizer que crê, se você não lê? Grande a sua fé. A Bíblia diz, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, lá no livro de Hebreus. Pastor, a igreja é importante, a igreja é a casa de Deus, a igreja é isso, aquilo. É quarta-feira, 8h25. Cadê você, fulano? Não você, vocês estão aqui. Cadê você, fulano, que não veio? Porque do que adianta você ter o conhecimento, dizer que crê, mas tu não vem? Evangelizar é a coisa mais importante. Tudo bem, você sabe? Sei. Você crê? Creio. E por que tu não vem? Fé sem obras é morta. Então, se você não lê a Bíblia, vem para a igreja, vai evangelizar, ou seja, se você não faz nada a respeito do que você diz saber e crer, a fé é morta. E aqui Deus está dizendo, dar-lhe o coração para que conheçam. Deus só está mudando o coração para dar o primeiro passo. A gente saber, conhecer. Aí nós temos que crer. E se nós realmente crermos, algo vai acontecer, algo vai nascer. O exemplo que eu sempre dou evangelizando é o seguinte, eu digo assim, Júnior, eu comprei uma moto para você. Tá lá, tanque tá cheio, chave da ignição, novinha, cheirosinha. Tá lá na loja tal. Você me ouviu? Você acredita em mim? Acredita? Acredita, mas quem toma que você acredita? Se você acreditasse, você não estava assim, ó. Essa cara de... Não, se você realmente acreditasse que eu tinha comprado moto para você, você não estava mais sentado lá. Tiraram um pulo, estava vindo para lá já buscar, ficar esperando abrir a mãe de manhã na porta. Eu estava lá. Eu não comprei nada para você, então... Fique calmo. É a diferença de você ouvir e você fazer. O que vai determinar se você vai fazer o que você ouviu ou se você creu. Igualmente, se eu falei, Yasmin, tem uma cobra aí no pé, no seu pé, vai te morder. Vocês não estão vendo isso, mas ela nem piscou. Talvez é porque ela tenha esse herói do Micael do lado dela, que vai salvá-la de todos os perigos. Não conte com isso, irmã, não conte com isso. Você vê, se ela realmente acreditasse que tinha uma cobra no pé dela, ela dava um berro, dava um pulo e ia lá para a cozinha. Não ia ficar sentada aí olhando para mim como se... Por quê? Ela ouviu, mas ela não creu. Consequentemente, não houve reação, não houve obra, não houve efeito. Agora, se você falar que você ouviu, você creu, e mesmo assim você não fez nada, então você é doida. Porque se você realmente acha que tem uma cobra aí, você está dependendo do Micael para salvar você, a cobra vai morder você e ele. Talvez ele primeiro. Pois é. Deus deu ao povo de Israel um coração em que eles pudessem crer. Um coração que eles fossem receptivos e abertos, mas a escolha da salvação sempre foi e será individual e terá que ser escolhido, como toda escolha. Como foi aquela história de fazer chamada na igreja, e quem faltar o culto vai pagar multa, quem faltar 5 vezes, além da multa vai passar 1 semana preso. Acontecia, se não resolvesse, você era chicoteado na praça. Acontecia isso, gente. Não é uma ideia, mas acontecia isso, não acontece mais. Tá? Mas esse ministério de abrir, tocar o coração das pessoas, o Espírito Santo disponibiliza a todos. João capítulo 1, versículo 9 fala assim: ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Ilumina quem? Todo o homem. E aí é homem e mulher, é claro, é todo ser humano aqui que está referindo, não é só homem não. Claro, homem, mulher. Mas o Espírito Santo, ele está trabalhando com todo o mundo. Mais claro ainda fica lá em 2 Pedro 3,9,
o finalzinho do versículo fala assim: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe o que Deus quer? Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se, a mudar, a olhar para Ele, receber a Ele. 1 Timóteo 2,4 deixa mais claro ainda essa vontade de Deus. Outra coisa, já que estamos falando do calvinistas, o próximo versículo aqui, eu não sei o que os calvinistas fazem, acho que eles vão na Bíblia, eles recortam esse versículo aqui, ou passam uma borracha, alguma coisa por cima. Mas olha o que fala 1 Timóteo 2,4, falando sobre Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Vou repetir, que quer que todos os homens sejam salvos. Ué, mas eles dizem que Deus quer que uns sejam salvos e outros não. Bom, a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Gente, é muito perigoso você adotar qualquer doutrina ou crença baseado em um versículo isolado. Um texto fora de contexto é pretexto para heresia e ensino errado. A Bíblia tem que ser tomada como um todo. Não, a Bíblia tem contradição. A Bíblia não tem contradição. Quando tem um exemplo que você achar que realmente tem uma contradição. Não, é contradição porque você não está enxergando alguma coisa. Tá? Toda contradição tem uma explicação perfeita na palavra de Deus se você olhar toda a palavra como um conjunto. Tá? Contradição tem quando você pega textos fora do contexto e começa a fazer carnaval com eles. Aí fica um balado de gato terrível. Tá? Mas não existe contradição na Bíblia. Tá? Existem, às vezes, aparentes contradições. Mas quando você vai ver direitinho, comparar direitinho a Bíblia com a própria Bíblia, você vai ver que não tem contradição nenhuma. A Bíblia é um livro totalmente fechado, no sentido que ele se encaixa direitinho. Não tem nenhuma brecha, não tem nada solto, está tudo certinho, tudo bonitinho. Então, vamos resumir esta noite dizendo o seguinte, que até agora o que nós vimos foram coisas que Deus faz ao coração do homem. Que o coração do homem precisa ser mudado e o coração do homem pode ser mudado por Deus. São coisas que Deus faz através do Espírito Santo. Na semana que vem nós vamos ver algumas coisas que nós precisamos fazer em resposta, em reação àquilo que Deus faz a nós. Lá no livro de Tiago fala assim, aproximai-vos de Deus e Ele se aproximará de vós. Veja bem, aí você fala, mas por que eu tenho que dar o primeiro passo? Não. Deus já deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto passo. O próximo passo é por nossa conta. Deus falou, você se aproxima de mim. Deus já se aproximou demais, gente. Se você olhar tudo como um todo, Deus já deu vários e vários passos. E hoje ele está dizendo, aproxime-se de mim, que eu me aproximo de ti. Mas se a gente não se aproximar dele, ele não vai se aproximar de nós. Ele já se aproximou. Ele já fez muitas e muitas e muitas, e faz muitas e muitas coisas. Então, semana que vem nós vamos ver algumas coisas que nós, como seres humanos, criaturas de Deus, como nós precisamos agir para dar sequência ao trabalho que Deus está fazendo em nossos corações, através do Espírito Santo. E com isso vamos orar e vamos ser despedidos. Pai amado, nosso Deus querido, obrigado pela tua palavra, que é perfeita e eterna. Que o Senhor...